Cumprimento você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Você é bem-vindo a este canal de estudo da Bíblia através deste guia de estudo chamado de Lição da Escola Sabatina. Você já tem este manual deste último trimestre? Já fez também a sua assinatura para 2026? Vamos fazer, porque ainda dá tempo, de no final do ano recebermos o pão espiritual para começarmos fortalecidos a nossa jornada em 2026. Você já está inscrito no canal? Parabéns! Nós já ultrapassamos os 2.000 inscritos, louvado seja Deus, tudo para a honra e glória do Senhor. E você tem feito parte dessa jornada. Se ainda não é inscrito, eu te convido, se inscreva, curta, compartilhe e comente, para que outras pessoas também recebam este conteúdo de ajuda no conhecimento e no entendimento da palavra do Senhor. Vamos fazer uma oração nesse momento? Querido Pai, louvado seja o Teu nome pela vida de cada um de nós, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Fica conosco, nos guiando no entendimento deste estudo que teremos. Também oro pelos nossos amigos desse canal e pelas suas necessidades e famílias também, pela salvação das nossas casas, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos começar falando sobre a lição número 1, falando sobre receitas para o sucesso. E dentro deste contexto de lição que ela vem falando sobre Josué, nós entendemos que o livro de Josué, ele marca a transição de liderança, da liderança de Moisés para a liderança de Josué. E que Josué foi preparado por Deus para liderar os israelitas. Me chama a atenção quando nós estudávamos a lição passada de Êxodo, ali nas lições de Êxodo, quando Moisés ele ia para a tenda do encontro, quem ia com ele? Josué. Quando Moisés subia ao monte Sinai, quem ia com ele? Também Josué ficava ali, no meio daqueles escolhidos, dos 70 anciãos que Deus tinha escolhido. E Josué, ele estava sempre presente, e a Bíblia diz que Josué era servo de Moisés e Moisés servo de Deus. Então, Josué estava nos passos de um líder, aprendendo com o líder. E no momento certo aqui, Deus já tinha preparado um líder, um substituto para Moisés. E Josué, ele agora seria o responsável em levar a nação, depois de 40 anos no deserto, a atravessar o Rio Jordão e entrar na Canaã, segundo a promessa que Deus havia feito aos patriarcas vários séculos antes. As promessas de Deus estavam prestes a se cumprir. Havia uma expectativa e um entusiasmo, um novo começo para o povo que durante muito tempo viveram sem um lar e sem posses. O propósito principal do livro de Josué é descrever a entrada de Israel na terra prometida, a conquista da terra e sua divisão entre as tribos. O livro enfatiza também a fidelidade divina às promessas da aliança. Algumas curiosidades sobre Josué. Josué foi escravo, Josué ele foi liberto, foi desterrado, foi general de um exército nômade, e ali quando eles estavam ainda no deserto, ele lutou contra os amalequitas, né, e venceu no poder de Deus. Josué também foi o responsável pela divisão das terras conquistadas, ele foi um estadista. Josué testemunhou os milagres extraordinários, como as 10 pragas ali no Egito. Ele testemunhou a divisão do Mar Vermelho, das águas do Mar Vermelho. Ele também testemunhou ali a divisão das águas no Rio Jordão, a provisão miraculosa de alimentos que Deus proveu para o povo durante 40 anos no deserto. Tudo isso Josué viu. Ele viu água sair das rochas. Ele viu a queda dos muros de Jericó. Ele viu o sol se detendo e a vitória sobre uma sucessão de exércitos inimigos. Estas curiosidades sobre Josué. Este homem preparado, chamado por Deus para ser o novo líder da nação de Israel. A lição 1 vem com o título Receita para o Sucesso. Receita para o Sucesso. E a imagem aqui tem um homem com uma tocha aqui na mão, uma tocha não, tipo um farol, né? E uma cruz e uma cidade iluminada. O que a gente entende? Que entendimento o Espírito Santo me trouxe? Que o nosso foco é a Canaã celestial.
Nós temos na mão a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Nesse percurso, a estrada estará cheia de obstáculos, aparentemente insuperáveis, e que pode nos desencorajar e nos desanimar. Mas Deus nos diz: avante, cumpra seu dever, custe o que custar. Cristo é o nosso guia, assim como foi o guia para Josué. O verso para memorizar, Josué 1,7. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Este é o verso central da lição da semana. Durante esta semana, nós vamos estudar a maneira como Deus abriu um novo capítulo na vida de Israel e como Deus pode fazer o mesmo e pode fazer o mesmo em nossas vidas. Eu não sei que capítulo da nossa história precisa mudar. Deus sabe como. E Deus vai nos ensinar através dessa lição que o que Ele pretendeu para que Josué fizesse e fosse vitorioso, é o mesmo que Deus pretende que nós façamos, também tenhamos a vitória pelo poder e mérito de Cristo Jesus. A lição de domingo, um novo Moisés. Deuteronômio 18, 15 a 22 e Josué, capítulo 1, de 1 a 9, por que é relevante que o livro de Josué comece lembrando uma promessa relacionada ao que aconteceria após a morte de Moisés. Então o livro de Josué começa lembrando uma promessa, mostrando assim que Deus já preparava a liderança e Deus cumpre o que promete. A promessa ainda não havia sido concretizada. Um líder era necessário para guiar o povo à terra prometida. Depois da morte de Moisés, Josué devia ser o líder de Israel, a fim de conduzir a nação à terra prometida. Josué foi encorajado por Deus a confiar em Deus e a seguir os passos de Moisés. Se você anda desencorajado na sua jornada, olhemos para Jesus. Sigamos os passos do nosso líder maior, que é Jesus. Os tempos ali para a nação de Israel eram tempos novos, mas os mandamentos e promessas permaneceram os mesmos. Eles haveriam de cruzar o Jordão, tomar a terra, dividir a herança entre as tribos e servir ao Senhor. A condição também era a mesma: obediência a Deus. A única diferença estava nos indivíduos. Era uma outra geração que havia surgido. Uma nova oportunidade para o povo de Deus. Eles seguiriam a receita para o sucesso, a receita que a geração anterior havia desperdiçado. Nós veremos no decorrer desta lição. Êxodo 33, versos 11 e Números. A pergunta número 2 traz alguns textos em Números, em Êxodo, Deuteronômio e Josué. O que esses textos nos dizem sobre Josué? Diz que Josué era servidor de Moisés e servia na tenda do encontro. Josué, era um homem cheio do espírito e de sabedoria. A nomeação de Josué como substituto de Moisés aconteceu logo após a dolorosa lembrança do fracasso de Moisés no deserto de Zim, que o impediu de entrar em Canaã. O que foi que aconteceu ali no deserto de Zim? O povo sentiu sede novamente. A água que eles carregavam ali acabou. Então eles sentiram sede e eles tinham aprendido sempre a reclamar, a murmurar. E não clamavam a Deus. Moisés, por outro lado, foi e clamou a Deus, pedindo a intervenção divina. E Deus falou para Moisés falar a rocha, para que a água jorrasse, para que a rocha jorrasse água, e ali eles teriam que beber. Mas a Bíblia diz que Moisés, ele bateu na rocha 2 vezes. E a rocha ferida jorrou água. Aquela rocha era símbolo de Jesus. Então Moisés ali, ele foi desobediente. E por conta dessa desobediência, por conta desse pecado, ele não pôde entrar na terra prometida. Deus falou para Moisés subir no Monte Abarim. E foi informado que, assim como Arão já tinha falecido, que ele, Moisés, também morreria por conta dessa rebeldia à palavra do Senhor. Moisés, então, sabendo que ia morrer, ele ora a Deus para que Deus colocasse um sucessor em seu lugar.
para que o povo não ficasse como ovelhas sem pastor. E o Senhor então indica a Josué, um homem em quem o Espírito Santo habitava. Deus ordenou a Josué que fosse forte e corajoso, porque Josué faria o povo entrar na terra prometida. Mas o que habilitou a Josué ser escolhido foi o fato de que o Espírito Santo habitava nele. Ele não foi escolhido porque ele tinha um perfil de liderança. Não. Ele foi escolhido porque ele era um homem em que o Espírito Santo habitava. Deus procura homens em que o Espírito habite, para que pessoas cheias do Espírito possam conduzir a sua obra aqui na terra. Não por seus próprios meios, mas pelo poder de Deus. Podemos ter as mais altas qualificações, mas sem o Espírito Santo nós seremos sempre ossos secos, ossos sem vida. Então, nós vimos que Josué, ele tinha várias qualidades, mas o fato que pesou para a sua escolha foi ser cheio do Espírito Santo de Deus. Que reflexão nós fazemos dessa parte da lição? É que nós também estamos a caminho da Nova Jerusalém. Por enquanto, a conquista da nova cidade é uma possibilidade, uma expectativa, como foi para muitos daqueles que morreram no deserto. Muitos saíram do Egito achando que iam entrar na terra prometida, mas pela sua rebeldia, pela desobediência, eles não entraram. E nós estamos também quase chegando em Canaã. E muitos estão desistindo do caminho, pelos mesmos pecados daquela geração de muito tempo atrás. Hoje, a igreja está sob a liderança de Cristo, que é o novo Josué, e somos convocados a avançar em direção ao cumprimento das promessas de Deus, sob a mesma condição de obediência. Nossos pés pisarão na Nova Jerusalém se perseverarmos em fidelidade e obediência até o fim, como fizeram Caleb e Josué. Daquela geração que saiu do Egito, eles foram os únicos a entrarem na terra prometida. Já pensou? Quantos milhões não saíram do Egito? 2 perseveraram até o fim e 2 conquistaram a terra. Que sejamos perseverantes até o fim, para a glória do Senhor, para que nós possamos entrar também na cidade pelas portas, na Nova Jerusalém. A lição de segunda-feira: atravesse, tome de vida e sirva. Josué 1. O que esse primeiro capítulo nos mostra sobre como o livro de Josué está dividido? O livro se divide em preparação, conquista e posse da terra. O primeiro capítulo de Josué serve como uma introdução a todo o livro. Ele está dividido em 4 partes que correspondem a 4 seções principais do livro. O autor vem dizendo que é a travessia, a conquista, a divisão da terra e serviço por meio da obediência à lei. Vemos nessa divisão do livro uma série de iniciativas divinas. Em cada uma delas, Deus confia a Josué uma tarefa específica relacionada à conquista de Canaã. Para atravessar o Jordão, eles precisavam de um preparo. Josué 1,11 diz: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão. Irmãos queridos, nós estamos na fronteira da Canaã celestial. Como está o nosso preparo espiritual? Temos nos alimentado também da palavra de Deus, meditado nela dia e noite, não deixando de falar das palavras deste livro? Lembremos-nos de que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Outra tarefa relacionada à conquista de Israel, Josué 3,5 diz: santificai-vos, pois amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Nós estamos vivendo em dias que antecedem a volta de Jesus. Nós estamos vivendo dias que antecedem a nossa entrada em Canaã celestial. É tempo de santificação. Sem santidade, nós não veremos ao Senhor. Sem santificar-nos, nós não veremos ao Senhor. E a santificação passa pela palavra do Senhor. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Sem santificação, ninguém verá Deus. Hebreus 4,12. Na conquista da terra, em Josué 12, 7 ao 12, capítulo 7, capítulo 12, dos versos 7 ao 24, é registrado ali uma lista de 31 reis derrotados. E isso serviria de registro permanente e lembrança da realidade da conquista. Josué foi conquistando no poder de Deus a terra.
E à medida que eles iam conquistando, esses reis eram vencidos, né? E isso nos ensina que nossa conquista da Canaã celestial não será fácil. Não tem sido fácil. Nós precisamos vencer os inimigos que aparecem no nosso caminho a cada dia. O inimigo não nos deixa quietos, mas nós precisamos vencer pelo poder de Deus. A posse da terra, a Canaã, foi distribuída para as 9 tribos e meias que atravessaram o Jordão. Há uma nova terra nos aguardando. E a obediência sempre foi uma resposta humana à iniciativa divina de abençoar seu povo. Para chegarmos lá, precisamos andar em obediência ao assim diz o Senhor. A lição de terça-feira, herdeiros da promessa. A terra prometida era uma dádiva de Deus e a sua posse era o cumprimento das promessas do Senhor. O que Deus promete em sua palavra é tão seguro que podemos confiar, como se essa realidade já tivesse se cumprido. Então nós precisamos exercer uma fé que confie, uma fé que tome posse mesmo antes disso acontecer. Que nós tenhamos a fé de que nós estaremos no céu, pelos méritos e poder de Jesus Cristo. Por mais que Israel tenha vivido o cumprimento da promessa, ela foi uma promessa, uma conquista temporária. Eles morreram. Eles morreram. Sabe por quê? Porque todos nós, como Abraão, nós vemos as promessas de longe e nos alegramos com ela. Porque a nossa pátria não é aqui. A nossa pátria está nos céus. Ela é celestial. Nós somos cidadãos do céu. Nós não somos cidadãos dessa terra. A nossa herança definitiva é o céu, é a eternidade, é esta nova terra renovada. Somos herdeiros de uma terra renovada, sem a presença do pecado e da qual Deus é o arquiteto e construtor. A pergunta 4, Josué 1, de 4 a 6 e Hebreus 6, 17 a 18. Naquele momento, a terra prometida era apenas uma promessa, mas Deus a chamava de herança. O que significa ser herdeiros das promessas de Deus? Herdeiros das promessas de Deus significa confiar que o que Ele prometeu é certo, mesmo antes de se cumprir. Nós devemos olhar pela fé, tomar posse pela fé. Abraão viu a terra prometida e tomou posse dessa promessa. Assim como Moisés, ele não entrou em Canaã terrestre, na terra prometida, mas ele viu, ele contemplou a terra renovada, ele contemplou a herança dos santos e ele se alegrou, porque a nossa herança é essa herança final. Porque não confiamos nas promessas de Deus hoje? Muitos não confiam nas promessas do Senhor. Os heróis da fé não obtiveram as promessas, mas eles viram elas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos. Por que muitos não confiam nas promessas do Senhor? Porque muitos não se alegram com as promessas futuras, porque vivem como habitantes deste mundo e não como forasteiros. Vivem enraizando-se aqui, como se fossem daqui. Meus irmãos amados, nós não somos deste mundo. Nós pertencemos à pátria celestial. Nós somos cidadãos dos céus. Estamos aqui peregrinando, de passagem. Este mundo também é um deserto. E nós precisamos continuar caminhando em direção à Canaã celestial. Porque não buscamos a presença de Deus conosco para que essa promessa se torne mais real? O fato de muitos não tomarem posse dessa fé, dessa certeza, é porque não têm um relacionamento com o Senhor, não buscam andar na presença de Deus. Sem a presença de Deus em nossas vidas, as promessas não têm sentido. Se a gente não crê não anda com Deus, não anda na sua presença, a gente não crê nas suas promessas. Elas não são reais. E se não for assim, nós não sobreviveremos. Sem a presença de Deus conosco, nós somos um povo sem identidade e, consequentemente, um povo sem missão. Se você não sabe quem você é, você não sabe por que você está aqui. Não sabe qual é a sua missão. Se a presença do Senhor não for conosco, como disse Moisés lá no deserto, não nos faça sair desse lugar. Se a presença do Senhor não habitar em nós, nós não viveremos a realidade da promessa final.
A promessa final é para aqueles que perseverarem até o fim. Aqueles que fazem de Deus a sua confiança, que fazem de Deus o seu bem maior, para que seja tudo em todas as horas, em todos os momentos. Que nossa confiança no Senhor permaneça. Quarta-feira, seja forte. Josué 1, de 7 a 9. Porque o Senhor repetiu 2 vezes a Josué a necessidade de ser forte e corajoso? Ei, como é que anda a sua força? Como anda a sua fé? Você anda animado ou anda desanimado? Como está a sua jornada? Como tem sido a nossa jornada nos últimos dias? A tarefa de Josué envolvia desafios que pareciam intransponíveis. Você já pensou? Aquele tanto de gente atravessar o rio, enfrentar aquela cidade murada e enfrentar os reis, os povos, para conquistar cada um o seu território. A tarefa de Josué parecia intransponível. Eu não conheço quais são os seus desafios. Eu conheço os meus, mas você conhece os seus e Deus conhece os nossos desafios. Josué tinha um rio Jordão para atravessar. Ele tinha muralhas da cidade para enfrentar. Josué tinha exércitos equipados para guerrear. Por mais que Josué fosse corajoso, por mais que Josué fosse resoluto, perseverante e tivesse uma fé viva em Deus, Josué foi com grande ansiedade e desconfiança em si mesmo que ele encarou a obra que estava à sua frente. Ele não confiou em quem ele era e no que ele era capaz de fazer. Ele sentiu medo. Ele tinha que ter Deus com ele para encarar esses desafios à sua frente. Mas as palavras de ânimo que Deus falou para Josué, que Deus estaria com ele, que ele fosse forte e corajoso, as palavras de Deus dissiparam os temores do coração de Josué. Então, meus queridos, a palavra de Deus, ela é a nossa força, é ela quem dissipa as trevas do nosso coração, o desânimo, a preocupação, é a palavra do Senhor conosco. Seus temores foram removidos pela segurança dada por Deus. O Senhor prometeu a Josué permanecer ao seu lado, como tinha feito com Moisés, tornando Canaã uma conquista fácil para ele, com a condição de que ele, Josué, fosse fiel em obedecer a todos os mandamentos de Deus. No que nós precisamos ser fortes e corajosos? Quais são os nossos desafios nos dias atuais? Que travessia precisamos realizar? Que muralhas estão nos amedrontando? Precisamos atravessar todos juntos o Jordão das nossas vidas. Eu não sei qual é o Jordão que te amedronta. Eu não sei qual é a muralha que te cerca e te deixa preocupado, desanimado. Mas em Deus nós precisamos avançar. Em Deus nós precisamos ser fortes e corajosos. Em Deus nós venceremos se nós fizermos a parte que nos corresponde em obedecer à aliança do Senhor. A pergunta 6, Efésios 6, de 10 a 18. Mesmo sem participar de combates militares, como podemos aplicar as palavras de encorajamento dadas a Josué em nossas lutas espirituais diárias? Josué era consciente de sua missão. Ele sabia que não estava num parque de diversão, e sim num campo de batalha. Nós não estamos num parque de diversão, meus queridos. Nós estamos num campo de batalha. E para enfrentar essa batalha, nós precisamos das armas certas. Efésios 6, 10 a 18, nos passa uma receita das armas, uma lista das armas que nós precisamos usar. Ele precisava ali lutar com as armas certas, assim como nós. A primeira das armas é a espada do Espírito, que Josué usou. Nós precisamos também usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Deus sabia dos perigos, por isso o animou a ter coragem e a não se desviar nem para um lado e nem para o outro, nem para a direita e nem para a esquerda. Assim nós, nos dias atuais, devemos fazer de Cristo o nosso guia, pois ele disse que estaria conosco. Josué tinha relacionamento com Deus, e o que gerou nele a confiança foi essa convivência com o Senhor, esse relacionamento com Deus. Meditar na palavra de Deus gera confiança, segurança,
gera amor no coração. E nós oramos também como forma de guerrear. A oração também é uma arma nessa guerra. Estamos numa batalha e para não vacilar nem para um lado nem para o outro, precisamos nos firmar em Deus. O inimigo tem procurado nos distrair para nos destruir. Cuidado com as distrações, porque as distrações nos levam à destruição. Sem vigilância seremos vencidos e não herdaremos a promessa. Estamos na divisa com Canaã celestial. Nós estamos quase vendo Jesus voltando. Nós ouvimos pelos acontecimentos ao nosso redor que o nosso Jesus não demora a voltar. Nós ouvimos os passos de um Deus que se aproxima para nos resgatar deste mundo de pecado e sofrimento. Quinta-feira, próspero e bem-sucedido. Josué 1, 7, Gênesis, Isaías e Salmos. Com base nesses textos, o que significa prosperar e ser bem-sucedido? O termo próspero significa realizar de maneira satisfatória aquilo que foi planejado. Bem-sucedido significa ser prudente ou agir sabiamente. Nesse sentido, o verdadeiro sucesso é viver em harmonia com os valores e princípios espirituais que estão na base do mundo criado por Deus e que são expressos em sua lei. Ou seja, significa ser guiado por Deus, obedecendo a sua palavra, produzindo frutos que refletem a vontade do Senhor. A grandeza de Israel não seria encontrada na riqueza no poder militar, mas na sabedoria resultante da observância fiel dos mandamentos do Senhor. As nossas vitórias ocorrerão quando nós nos submetermos a andar em obediência ao assim, diz o Senhor, a palavra de Deus. Naturalmente o sucesso e a prosperidade surgiriam. O nosso sucesso é andar em obediência à palavra de Deus. Romanos 3,31. O que esse texto diz sobre a relação entre lei e fé? Que a fé na morte expiatória e sacrificial de Cristo não anula a lei. Desde o primeiro diálogo de Deus com a humanidade, o padrão da aliança era evidente. Deus abençoava antes de dar ordens. Gênesis 1:28. Deus tirou o povo da escravidão do Egito e Deus colocou eles no deserto para andarem em direção à terra prometida, e aí Deus lhes deu a lei para ajudá-los nessa condução para chegarem em Canaã. E nós temos a palavra do Senhor, o nosso guia que não erra, que não muda, este guia que nos fará chegar também em segurança aos céus. A obediência sempre foi uma resposta à iniciativa de Deus de abençoar seu povo. Deus nos abençoa e em resposta nós obedecemos. A lei é um padrão de conduta e pensamento em sintonia com o caráter amoroso do nosso Deus. Os mandamentos de Deus são destinados àqueles que já foram libertos. Lei e graça sempre andam juntas. Concluindo a lição dessa semana, a receita para o sucesso espiritual segue a mesma. Que nós possamos perseverar em seguir ao Senhor, confiando nas suas promessas e obedecendo a sua palavra, meditando nela todos os dias, de dia e de noite, orando, comungando com o nosso Deus, ouvindo a sua voz através da Bíblia, através das nossas orações, através do jejum, que nós possamos estar em harmonia, em comunhão com Deus do céu, sem nos desviarmos também nem para um lado e nem para o outro, e não deixando de falar das palavras deste livro, que é a Bíblia. Falar das palavras da Bíblia a outras pessoas, para que essas pessoas também se preparem para Canaã celestial. Se nós meditarmos na palavra do Senhor todos os dias, se nós não nos desviarmos para um lado e nem para o outro, e ainda falarmos dessa palavra para outras pessoas, estamos alicerçando a nossa fé, nos fortalecendo nessa jornada. E, consequentemente, nós andaremos em obediência ao Senhor. E aí sim seremos vencedores e herdaremos a promessa que foi feita aos nossos pais no passado, de que em breve todos nós, eles e nós, herdaremos a Canaã celestial, que já está pronta. Só mais um pouquinho e Jesus voltará
para que nós possamos habitar com Ele para todo sempre. Que o Senhor nos abençoe.